Sobre a enquete, não. Sobre a manchete. Você colocou que o campeonato está sob suspeita, Arnaldo. Não. Aí tá. Isso talvez seja o desdobramento do que aconteceu ontem no Morumbi, né? Porque aí talvez seja o desdobramento entre os concorrentes ao campeonato. Porque, se a gente reparar, assim que terminou o jogo do Flamengo, como era de se esperar, o Boto, o diretor de futebol, colocou essa situação falando de São Paulo e Palmeiras. Eu acho o seguinte, Luísa, foi bom, excelente o Trajano ter colocado e lembrado do Castrilli, né? O Corinthians e Portuguesa, para quem não viveu aquilo, que é uma das opções da enquete. Porque ontem lembrou um pouco aquele jogo, no mesmo local. Porque a gente não está falando de um erro, a gente está falando de vários a favor do mesmo time. Foi o que aconteceu entre Corinthians e Portuguesa. E também não está falando de um árbitro qualquer, né? Porque o Castrilli foi contratado na época pelo Eduardo José Fará como um dos principais árbitros da Argentina, implacável, para ser o cara da arbitragem no Campeonato Paulista e deu no que deu. E o Ramon Abate Abel é o árbitro preferido do comando atual da arbitragem da CBF. Então ele é o principal árbitro do país para a CBF, para o Rodrigo Sintra, que está ali. E desde que o Rodrigo Sintra assumiu, a arbitragem brasileira piorou consideravelmente. Do CNM para o Sintra piorou demais. Mas de novo, eu não vou entrar na piora geral da arbitragem brasileira. Porque ao afastar o árbitro de Bragantino e Grêmio, que era um árbitro inexperiente, começando a carreira, e que teve na sua decisão a polêmica do pênalti a favor do Bragantino, a interferência do VAR também, a CBF coloca Abate Abel e esse árbitro no mesmo saco. Não estão. Esse jogo precisa ser investigado. É um jogo suspeito. Então, a gente não tem a divulgação dos áudios do VAR porque o Ramon Abate Abel não foi ao VAR. A responsabilidade é dele. Mas a gente vai ter que ter acesso a isso. Eu imagino que o São Paulo até tenha. Mas o que aconteceu ontem no Morumbi não é normal. Não foi uma arbitragem normal. Foi uma arbitragem condicionada de um árbitro experiente fora da casa do time beneficiado. Porque muitas vezes a gente vê isso acontecer pela pressão do ambiente na casa do time beneficiado. Ontem foi fora da casa. Teve um monte de coisa no jogo. Teve duelos táticos, acertos e erros, bom futebol. Mas o jogo foi manchado. Eu não digo que o campeonato está manchado. Eu não digo que os árbitros são todos do mesmo nível. Eu não digo que a arbitragem brasileira é ruim. As conclusões que o VAR não presta, eu acho que elas estão óbvias. Tem dia que o VAR é acionado, tem dia que o VAR não é acionado, né? Ou tem dia que o VAR interfere, tem dia que o VAR não interfere. Mas o senhor Ramon Abate Abel, desde ontem, é um elemento suspeito. Tudo tem que ser investigado. Todas as conversas que ele teve, porque o que aconteceu não é normal para um árbitro de primeiro escalão em tese. Como o São Paulo é um clube normalmente muito fraco, está num momento muito fraco, esse desdobramento vai acontecer, e já começou a acontecer, a partir do principal adversário do Palmeiras, que é o Flamengo, não só no campeonato, no futebol brasileiro. Então, essa arbitragem... E, primeiro, esse árbitro, talvez o Castrilli, ele pegou o avião, voltou para a Argentina e nunca mais apareceu. O que vai fazer o Ramon Abate Abel? Porque não é, como o Mauro falou, na manchete dele, um curso de reciclagem. Ele é o principal árbitro do futebol brasileiro. Candidato à Copa. Ele candidato à Copa. Apitou a Copa do Mundo de clubes. Foi quase até o fim lá, sei lá. Ele tem esclarecimentos a prestar. E tudo que está em torno dele, da arbitragem dele, precisa ser decifrado. Eu gostaria de ouvir, porque eles narram os 100 minutos do jogo. Dele conversando e falando com os demais. De novo, o jogo de ontem, para mim, está sob suspeita. É um jogo estranho, para dizer o mínimo, né? E o que vai ser daqui para frente, o mais cômodo para a CBF é colocar tudo no mesmo saco.
O jogo de ontem, pela quantidade de erros, lembra muito o jogo do Castrilli. Um jogo suspeito que ficou para a história e o árbitro nunca mais apareceu. Só registrar que Hilbert Estevão da Silva, FIFA São Paulo, o homem do VAR. Como você sempre diz, né? É importante dar Nome aos bois. Aos bois, às vacas, aos árbitros, a todos eles. Os dois principais responsáveis pela arbitragem que foram afastados ontem. Daqui a pouco a gente vai ver todos os desdobramentos, as repercussões, as declarações que foram dadas depois da partida, inclusive do Boto também, pelo lado do Flamengo. Mas, ô Mauro, Ramon Abate-Abel já vinha de muitas críticas pela atuação de Flamengo e Cruzeiro já, né? Para você, quão graves foram esses erros cometidos nesse jogo de ontem? E você acha que cabe, de fato, uma investigação? Você entende que o jogo está manchado, também a arbitragem manchada, como colocou o Arnaldo? Bem, primeiro, Luísa, é uma das partidas polêmicas em que o Palmeiras é beneficiado nessa temporada. Teve na estreia contra o Sport 2 pênaltis bizarros. Pênaltis, para mim, inexistentes. Vamos colocar como discutível, né? Eu não sou aqui o dono da razão, então vamos colocar como discutível. Contra o Ceará, estava perdendo de 1-0. Contra o Vitória, quando perdi, reagiu e empatou. Não marcado a favor do Botafogo, também é pedido lá pelo jogador do Botafogo, pelo Correia. Lances polêmicos, que invariavelmente têm sido desfavoráveis aos adversários do Palmeiras. Isso é um fato. Isso é um fato. Você pode até achar que esse foi e o outro não foi, mas que são polêmicos, são. E ontem, como disse o Arnaldo, até num ambiente outro. A gente sabe muito bem que quando um time joga em casa, e alguns clubes fazem isso com maestria, né, tem método, eles pressionam a arbitragem de uma forma visceral, que o cara tem que ser muito valente para poder marcar alguma coisa com o time da casa. Isso acontece demais. O caso de ontem acho que é gravíssimo, porque estamos falando de uma arbitragem que marca tudo e de repente resolve não marcar nada, e de um VAR ultra intervencionista que ontem resolveu tomar café. O cara resolveu tomar um café. Aí você pega o jogo de sábado, que foi uma coisa bizarra, o pênalti marcado para o Bragantino contra o Grêmio, e a discussão no VAR é surreal. Como se o braço do Marlon tivesse aberto. Ele está com o braço... Eu sempre digo o seguinte, nessas horas, imagina o seguinte, imagina que o jogador não tem o braço. Vai no Photoshop, lá numa ferramenta qualquer, e tira o braço. A bola bateria no tronco do jogador. É bloqueio com o braço quando ele tem o braço aberto, né, ampliando a área, como se diz. Não foi o que aconteceu. E ele convence o árbitro, o cara marca o pênalti. O VAR... Vou pegar o nome dele já aqui, que a gente até confunde, são tantos árbitros ruins que é difícil lembrar todos. Mas esse VAR foi o mesmo VAR que marcou um pênalti bizarro contra o Corinthians para o Inter 3 dias antes. Aí já é aquela coisa da falta de malícia, ou sei lá o quê. Os caras não percebem que o jogador está tirando o corpo para trás para cavar uma falta. O Aloysio fazia isso no São Paulo há uns 20 anos quase. Né? E jogando o corpo para trás, foi pênalti, marca o pênalti. Então, o jogo que era para o Corinthians vencer terminou empatado, o jogo para terminar empatado terminou com a derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino. Isso na quarta, isso no sábado, aí no domingo, para fechar, o bambambam da arbitragem, o tal, né, na visão da CBF, faz o que fez ontem. É inexplicável isso aí, não dá para entender. Não dá. Aí você vê logo depois, Bahia e Flamengo. O Danilo é expulso com 12 minutos. Rigor, porque tem que ter, era para expulsar mesmo. O Wallace foi fazer aquela pataquada, expulso, tem que expulsar, tá certo. Por que num jogo há rigor e no outro não há rigor? Dois times que disputam a liderança, como é que é isso? A virada do Palmeiras, sensacional, ela não tem como falar desse jogo sem analisar a arbitragem, porque a arbitragem propiciou ao Palmeiras a possibilidade da virada. Se é marcado o pênalti convertido e se o Andrés Pereira é expulso para ter entrada violentíssima em cima do Marcos Antônio, e por muito menos ele expulsa um jogador aqui no Brasil, né? Seria, todos hão de convir que dificilmente o Palmeiras teria força para reagir. Você com um jogador a menos e, eventualmente, com 3-0 contra, ia ser mais complicado. Então, a virada espetacular, que eu acho até que se parece muito com o jogo entre Corinthians e Flamengo, que é o adversário joga o primeiro tempo intenso. Perfeito. Aí joga, corre, faz 2-0. No caso do Corinthians, o erro foi não fazer os 2 gols, mas fez 1-0. E aí, quando o banco do outro time mais rico começa a entrar em campo e o outro time vai se cansando, a diferença vai crescendo, e vem a virada. Igualzinho o roteiro. Igualzinho. Só que um jogo terminou com derrota do Corinthians, porque o Corinthians foi incompetente no primeiro tempo, teve várias chances e não conseguiu resolver o jogo. Era para ter feito 2 no Flamengo, ou 3 até o começo da segunda etapa. O Corinthians teve o pênalti a favor. E teve um pênalti a favor, exatamente. São Paulo não, né? Bem discutível também, mas vamos lá. E agora, esse jogo de ontem, o que acontece? Na verdade, o São Paulo fez 2 gols, teve um pênalti não marcado, era para ter expulsado o jogador adversário, nada disso aconteceu. Então não tem como separar uma coisa. Eu não consigo fazer essa manchete e botar no pé da nota, no pé da minha coluna, que é arbitragem. Não dá, irmão, não dá. Para mim não dá. Não dá. Não dá. E esses caras estão acabando com o futebol. Não dá vontade de ver futebol. Não estou falando do jogo específico, não. É do combo. É do combo. E foi quarta-feira, eu já fui dormir irritado. Falei, cara, que absurdo isso. Não importa se é o Corinthians, se é o Inter, se é o Flamengo, se é o Palmeiras, se é o Atlético Goianiense ou se é o Juventude.
É absurdo isso. Aí no sábado, outra vez. Falei, cara, o que é isso? O que esses caras estão fazendo? Eles já atrapalham o futebol. Assim, olha, sinceramente, depois desses 3 jogos, assim, se eu pudesse, eu ficava um tempo sem ver futebol. Porque eu trabalho com isso. Porque não dá vontade, cara. Que vontade você tem de assistir um jogo? Se você é um torcedor que ama o futebol, que gosta de ver vários jogos, que assina o pay-per-view para ver todos os jogos, né? Que tem um ou outro que tem esse perfil, a maioria não. Você assina para ver teu time, mas enfim, essa é outra conversa. O camarada vai ter tesão de ver um jogo de futebol? Não tem. Fala, cara, não sei o que vai acontecer aí. Agora, até respondendo a enquete, né? Acho que tem 2 itens ali. Mudar o comando da arbitragem. Isso é urgentíssimo. Sem dúvida, hoje. O novo presidente da CBF, a gente pode chamar de novo ainda, ele herdou essa equipe e manteve. E a outra, eu acho que é trazer alguém de fora, não para apitar, como o Castrilli, né, que fez bobagem no passado, como o Trajano lembrou, mas sim alguém para comandar a arbitragem e dizer o seguinte, olha, isso aqui não é falta. Eu não quero intervenção do VAR a toda hora. Um cara com uma cabeça diferente, como é o futebol lá de fora, de outros países. E mudar a mentalidade. E aí tem que ser ordem. O Ramon Abate-Abel, isso aqui não é falta. Você não vai marcar esse tipo de contato físico. Porque quando eu falo de prejudicar o futebol, em vários aspectos. Até no aspecto tático, no aspecto do espetáculo. Exemplo, hoje, no Brasil, isso é uma coisa que é até recente, aqui lá fora é mais antigo. Os times tentam pressionar o adversário, roubar a bola no campo de ataque, desafiam o time que está se defendendo a sair jogando, sair da pressão. Ok. É inviável em muitos jogos aqui no Brasil, por quê? Né? O Arnaldo resolve pressionar a saída de bola do meu time. Aí o atacante do time do Arnaldo me pressiona e eu não tenho para onde tocar a bola. Tem 2 jogadores me cercando. O que eu faço? Espero o contato, dobro os joelhos e caio. O árbitro dá falta. Então, por que ele dá falta? Para se proteger do quê? Se a bola for roubada e sair o gol, ele vai ser criticado. Então ele se protege. Ou seja, o jogo fica em segundo plano. Ontem, no segundo gol do São Paulo, aconteceu um lance inverso. O Vitor Roque, em ótima fase, fez gol, está sensacional. Mas ele tem uma mania terrível de se jogar toda hora. Numa dessas, ele roubou um pênalti no Campeonato Paulista contra o São Paulo mesmo. Logo que ele chegou aqui. Ontem, ele deixa de disputar a bola, cai, pode reparar, ele fica levantando o bracinho, pedindo uma falta que não houve. O Enzo leva a bola no fundo, cruza, o Tapia faz o gol. Então você vê que esses vícios, vou citar mais um aqui famoso, Bruno Henrique, cara, o jogo inteiro. Se joga o jogo inteiro, o jogo do Flamengo. Se joga, reclama, chatíssimo, né? Isso tudo é estimulado por essa arbitragem. Que se ela reprimisse esse comportamento, isso diminuiria ou até acabaria. Acabaria, acho que não, mas diminuiria bastante. Mas a arbitragem, ela estimula isso. Então tem que mudar o comando da arbitragem urgentemente e vir alguém com uma outra mentalidade. Não adianta trazer um outro ex-árbitro brasileiro. É a mesma coisa que central do apito, esses ex-comentaristas, ex-árbitros. Tirando um ou outro aí, eles sempre concordam quase sempre com as marcações porque eles apitavam dessa forma. A cultura de arbitragem deles é essa, é péssima. Isso está matando o futebol. Alguma coisa tem que ser feita, o presidente da CBF tem que ser severamente cobrado. Só 3 nomes. Presidente da comissão de arbitragem, repetindo, o Rodrigo Cinta, que foi um péssimo árbitro de São Paulo e é péssimo comandante. Os 2 de Bragança, né? O Lucas Casagrande, árbitro, que é um árbitro inexperiente, e o VAR, Gilberto Castro Júnior, os 2 do jogo Bragantino e Grêmio. Que foram afastados também, né? Exato. Assim como os 2 do Clássico Paulista. Bom, ontem tivemos muitas manifestações, muita revolta por